Olá, muito bom dia a todos, Deus te abençoe. Hoje é quinta-feira, dia 20. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque sem paz não tem como. Sem paz, e essa paz que Jesus promete, somente Ele pode nos dar. Uma convivência, uma amizade, ou alguma coisa semelhante pode nos trazer uma paz momentânea. Mas a paz do Senhor Jesus Cristo, ela vem sobre as nossas vidas, mesmo nós passando em momentos difíceis. Porque quando estamos com a presença dEle, Ele produz paz dentro de nós. Eu quero te convidar porque no segundo bloco você vai acompanhar uma palavra que vai falar o seu coração, uma palavra forte, uma palavra que vai abençoar a sua vida. Então você que está me acompanhando, no segundo bloco, você vai ser abençoado com esta palavra que vai falar o seu coração. Quando a Bíblia se abre, a Bíblia Sagrada, é a boca de Deus que fala conosco. A Bíblia fechada é um livro qualquer, mas a partir do momento que ela se abriu, é Deus falando com aqueles que estão ouvindo no momento. Por isso, no segundo bloco, eu quero te convidar, amanhã à noite, é oração forte. Amanhã à noite é sexta-feira da figueira. Vai ser forte o poder de Deus, a glória de Deus vai ser derramada, o mal não vai suportar. Venha trazer uma situação que está complicada na sua vida, que a medicina, o médico diz que não tem mais jeito, para que Jesus venha amaldiçoar. Você tem visto aí quando oramos, as pessoas que têm vindo, os milagres, as vitórias, revelações, o poder de Deus agindo. E Deus quer agir na sua vida. Não esqueça, amanhã à noite vai ser forte. E também no domingo 9 da manhã e 7h30 da noite. Vem estar conosco, vem com a sua família para buscar Deus. Eu vou um breve intervalo e já vamos continuar em nome de Jesus. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Está com algum problema na sua CNH? Aqui na Formaio Multas você pode ter a solução. Lembrando que você que sofreu algum acidente de trânsito, nós encaminhamos o seu seguro DPVAT. E para você que está com dificuldade em passar na prova teórica do Detran, aqui temos aulas particulares de legislação e também treinamento para habilitados. Entre em contato conosco ou venha até nós. Na Rua Governador Parigot de Souza, 175 na Cango, em Francisco Beltrão. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Chopinzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Muito bem. Você vai acompanhar uma palavra que vai falar ao seu coração com certeza. Com certeza. Todo momento que estamos ouvindo a palavra de Deus e esta programação vem de encontro a você que está em casa, você que através do Facebook nos acompanha, momento da oração, momento de uma palavra, um testemunho, para alicerçar a sua fé, para aumentar a sua fé, para não deixar você desanimar, você se esfriar. Esse é o objetivo desta programação, alcançar você em Francisco Beltrão e outras cidades, são inúmeras as cidades aonde nós chegamos com essa programação para abençoar a sua vida. Este é o principal objetivo, fazer com que cada dia você busque mais a Deus, que você creia, para que você permaneça firme
nos caminhos. Esse é o objetivo, olha só. Então acompanhe comigo, presta atenção aí na palavra, que vai falar o seu coração em nome de Jesus. O tema de hoje é o seguinte: você está preparado para o Evangelho? É uma pergunta. Nós estamos preparados para o Evangelho? Vamos começar aqui com Lucas capítulo 9, do versículo 23 em diante. O versículo 23 diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falando aqui com essas pessoas, falando conosco hoje, ele diz assim: se alguém quer vir após mim. E eu faço questão de a gente exemplificar um pouco esse comecinho, porque Jesus, ele estava aqui, mas ele não perdeu a sua condição de Deus, ele continuava sendo Deus. E ele vai dizer o seguinte: se alguém quer vir após mim. Será que Jesus havia se esquecido da necessidade das pessoas de serem seus seguidores? E por isso que ele falou: se alguém quer. Será que era algo que tanto faz como tanto fez, se a pessoa o seguisse ou não seguisse? Será que era isso que Jesus estava querendo dizer? Não era isso. Obviamente que Jesus, ele sabia da necessidade das pessoas de segui-lo, de ir após ele. Só que tem algo interessante aqui. Quando alguém vem até mim ou até você e diz assim: olha, você precisa fazer isso, você vai ter que fazer isso. Então, normalmente aquela pessoa que recebeu esta palavra, ela vai sentir uma pressão. Por quê? Ela vai sentir uma pressão que foi dito para ela: você vai ter que fazer, você vai ter que me seguir, você vai ter que vir após mim. A pessoa, quando recebe uma palavra direta, assim, uma ordenança, ela se sente intimidada. Mas se alguém fala para ela assim: olha, se você quiser fazer, você pode fazer. Se você quiser não fazer, você pode não fazer. Quando é dada essa opção de escolha, quando é colocado assim, normalmente a pessoa fica mais relaxada, ela fica mais à vontade. Só que tem algo muito importante aí, é que não é porque eu fiquei mais à vontade, mais relaxado da maneira que me foi posto, é que não haverá responsabilidade sobre mim. Muito pelo contrário, aí sim é que haverá uma responsabilidade maior sobre os meus ombros. Por quê? Porque se eu disser para o Patrick assim: olha, você precisa ir para lá, e ele for para lá e ele quebrar a cara, quando ele quebrar a cara, ele vai virar e vai apontar para mim e falar assim: a culpa é sua. Você está entendendo como é que é? Agora, quando eu falar para o Patrick: olha, Patrick, você pode ir para lá ou você pode vir para cá, fica na escolha dele. Se ele for para o lado errado e quebrar a cara, a culpa é de quem? A culpa é dele. Agora, se ele for para o lado certo e acertar, você está entendendo como é que é? A responsabilidade está nos ombros de quem? Está nos ombros dele. Jesus coloca aqui uma responsabilidade sobre mim e sobre você. E ele diz o seguinte: olha, a escolha que você fizer, ou as escolhas que vocês fizerem, irão refletir diretamente sobre a vida de vocês. Eu sei da necessidade que vocês têm de me seguir, vocês sabem da necessidade que vocês têm de vir após mim, mas fica a cargo de vocês. E aí ele continua dizendo assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue, ou eu vou inverter isso aqui e dizer o seguinte: negue-se a si mesmo. Olha que isso daqui, meus irmãos, é uma das coisas mais difíceis e mais desafiadoras do Evangelho, que o Evangelho propõe a mim e a você. Negar a si mesmo. Você lembra da pergunta que seria o tema da mensagem de hoje? Você está preparado para o Evangelho? Quando entra essa pergunta reflete direto aqui nessa parte do versículo 23. Negue-se a si mesmo. Quer dizer, muitas das vezes você precisará frustrar a si
você precisará desagradar a você mesmo para poder fazer a vontade de um outro, de um terceiro, que neste caso é Deus. Mas todas as vezes que alguém desagrada a si mesmo, essa pessoa tende a ter um sentimento de derrota, de perder, um sentimento de que ela perdeu, de perdedor. Nós não viemos para Cristo para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Sim, isso está escrito na Bíblia. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas antes de nós sermos esses vencedores, nós vamos ter que perder. Vamos ter que perder, e perder muito, porque o Evangelho tem muito mais a ver com perder do que ganhar. Tem muito mais a ver com perder do que ganhar. Por isso, eu pergunto de novo, você está preparado para o Evangelho? Para o que nós estamos preparados? Qual é a minha ideia de Evangelho? Qual é a minha ideia de servo de Deus? Você nunca pensou na possibilidade de perder, no sentido de ter que abrir mão de muita coisa? Olha o que diz o versículo a seguir, o versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Diga glória a Deus. O que é que a Bíblia diz aqui? Aquele que perder, aquele que abrir mão. Você vai ter que provar desse sentimento de perder muitas das vezes para poder agradar a Deus. Talvez tantas oportunidades que são ótimas e maravilhosas, tantas oportunidades que são esperadas ou buscadas, isso você pode encarar em qualquer área da sua vida, de qualquer maneira. Tantas oportunidades que as pessoas buscam e esperam e que um dia vai estar diante de você, e você vai ter que perder essa oportunidade para poder agradar a quem? Agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. E a sua carne, a sua natureza terrena vai te trazer esse sentimento de derrota. Mas se você estiver fazendo aquilo que está expressado na palavra de Deus como vontade de Deus, é o que interessa. Então guarda uma coisa no seu coração: se você quiser viver o Evangelho e ao mesmo tempo viver em busca de uma satisfação total e completa aqui nesse mundo, muito provavelmente você vai se frustrar e você não vai conseguir. Eu não estou falando aqui de bênçãos e de promessas que estão na palavra de Deus para a nossa vida aqui. Estou falando de vida com Deus. Estou falando de escolhas do dia a dia que interferem na nossa vida com Deus, no nosso espiritual. Não estou falando aqui de bênçãos, de coisas que nós possamos receber e que estão prometidas na palavra de Deus. Quando a gente vai para o versículo 25, lá diz assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras, eu vou fazer um comentário em cima do versículo 25. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Sabe que quando eu olho para o versículo 25, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Daqui a pouquinho nós vamos ler um texto lá do livro de Mateus, um texto que é muito forte e um texto que nos mostra algo que é muito perigoso, e você vai ver e não é um texto desconhecido não, mas às vezes simplesmente nós nos esquecemos, e você vai ver como que o Senhor exemplifica para chamar a minha e a sua atenção e para dar um chacoalhão em nós. E aí o versículo 25 fala de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se. Vamos à pergunta mais uma vez: nós estamos preparados para o Evangelho? Eu quero trazer a reflexão do versículo 26, que fala daqueles que se envergonham das palavras do Senhor e do próprio Senhor. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar. Eu dei um exemplo de manhã para as pessoas.
Esse se envergonhar do Senhor e das suas palavras aqui é no sentido de negação. Muitas das vezes nós nos envergonhamos dele, da sua palavra. Só que ele diz o seguinte, que aquele que agir desta maneira e se envergonhar dele e das suas palavras, no último dia, simplesmente, é exatamente isso aqui, Deus também dará as costas. Pastor, eu não consigo acreditar nisso. Eu falei isso aqui de manhã para as pessoas, eu já comentei outro dia sobre isso. Pastor, eu não consigo acreditar nisso daí. Eu não consigo acreditar, então não precisa acreditar em mim, acredite na Bíblia, é a Bíblia que está dizendo. E se a Bíblia diz, não importa o que você acha, o que qualquer pessoa acha, não faz diferença nenhuma. Se a Bíblia está dizendo, é assim, acabou. Mas eu não consigo acreditar nisso aí, um Deus que é tão bonzinho. Mas se você soubesse o quanto é bom o nosso Deus, bom, mas Ele é bom de uma maneira que a gente não consegue medir nem entender. Agora, esse mesmo Deus que é bom, Ele tem princípios estabelecidos. Então aqueles que se envergonharem dele e da sua palavra, no sentido de negá-lo, receberão também da parte de Deus no último dia essa mesma vergonha, essa mesma negação. Essa é a grande realidade. E olha o que nós vamos ver aqui agora na palavra de Deus. Mateus, se está com a Bíblia você pode acompanhar. Mateus, capítulo 7, nós vamos ler do 21 até o 23. Olha que forte que é isso daqui. Nem todo, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Voltando no 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Olha só, no mínimo eu e você somos esses que dizem Senhor, Senhor para Ele. Mas a Bíblia fala aqui que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que o reconhecem por meio das palavras, como Deus que criou os céus e a terra, nem todos por chamarem Ele de Senhor, entrarão no reino dos céus. E a Bíblia daí deixa bem clara depois. Então quem entrará? Aquele que fizer a vontade de meu Pai. Aí volta o que a gente acabou de ler. Quem é esse que vai fazer a vontade de meu Pai? Aquele que não nega as palavras do Pai. Jesus um dia disse assim, olha, eu não estou aqui agora, quando Ele veio, eu não estou aqui agora para julgar, eu vim aqui agora para salvar. Mas, aí aqueles do pessoal do não julgai, né? Mas as palavras que eu tenho dito, que vêm do meu Pai, julgarão no último dia a cada um de vocês. Está escrito exatamente desse jeito aqui. Então, se nós não obedecermos a Deus, de nada vai adiantar chamá-lo de Senhor. E aí ele vai além. Ele vai dizer o seguinte, olha aonde que ele vai. Muitos, versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Veja que aqui de maneira nenhuma está falando das pessoas lá de fora, se refere exatamente às pessoas que creem, que buscam e têm uma vida com Deus. Se refere a mim, se refere ao Patrick, aos obreiros, se refere a vocês. Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Qualquer um de nós, de mim, eu, você, que olhássemos para uma pessoa assim, que profetiza no nome do Senhor, que expele demônios no nome do Senhor, e que através dela milagres acontecem por causa do poder de Deus, do nome dele, falaria assim, esse aí está com o pé no céu. Ele só está com o pé aqui na terra porque ele ainda existe aqui, mas o outro pé dele já está lá dentro do céu. Aí sabe o que Jesus fala sobre uma porção dessas pessoas? Diz assim, olha, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci.
vós que praticais a iniquidade. Pastor, mas como é que se explica esse tipo de situação? Um dom que é dado a alguém, algo que é feito na vida de alguém por meio do Espírito Santo, quando um dia essa pessoa chegou com um coração sincero diante de Deus, e aquela graça foi dada àquela pessoa, concedido, aquele dom foi dado e concedido, esse dom não será revogado. E mesmo pessoas assim, a Bíblia está dizendo aqui o seguinte: olha, tem muitos que são assim, que quando morrerem vão ficar fora do reino de Deus, quando morrerem não vão para o céu. Aí vamos fazer uma pergunta aqui, vamos voltar lá nisso: estamos preparados para o Evangelho? Será que nós virmos 1 ou 2 ou 3 vezes por semana na igreja é o suficiente? Será que chamar Ele de Senhor e ter pelo menos o mínimo de respeito é o suficiente? Nós não podemos abandonar os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, porque às vezes o tempo vai passando e nós vamos deixando os princípios de Deus de lado. Satanás vai tentando impor. No mundo lá fora ele já faz o que quer, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que ele é o príncipe desse mundo, quer dizer, ele pinta e borda, ele que domina a mente das pessoas, que as pessoas fazem, dizem, falam e escolhem. Mas eu e você que estamos aqui, nós não podemos deixar com que Satanás domine a nossa vida e nos direcione e use da nossa carne a seu favor, para que a gente faça as escolhas erradas, para que a gente esteja dentro de uma igreja e praticando iniquidade, fazendo escolhas que não são escolhas corretas. Porque aquele que será salvo não é aquele que diz Senhor, Senhor, é aquele que faz a vontade de meu Pai, é aquele que não se envergonha, é aquele que não cede às pressões, é aquele que tem coragem de botar a cara a tapa e defender os princípios estabelecidos por Deus e a sua palavra, doa o que doer. Mas eu pregava, tô nem aí, você abandonou meus princípios. Eu ia na igreja, tô nem aí, mas eu evangelizei, tô nem aí. Aquele que você evangelizou, obedeceu meus princípios, está salvo, você se perdeu. Ah, mas Senhor, eu limpava o berço da igreja, tô nem aí. Você não guardou os meus princípios. Quando você, por medo, por vergonha, qualquer coisa, negou a minha palavra e o que eu estabeleci lá na terra, não importa por que você fez isso, porque não tem desculpa nenhuma, tem desculpa nenhuma que vá justificar eu, você ou qualquer pessoa negar um princípio da palavra de Deus. Não tem desculpa nenhuma. Eu posso ser repetitivo aqui, voltar lá, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego. A gente pode voltar a tantos outros. Não tem desculpa, meu irmão, que vá colar. Isso aqui é perigosíssimo. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Olha como Ele chama a nossa atenção, a minha e a sua atenção. E aí no último dia, ou eu e você, colocamos a nossa cara a tapa aqui como servo, serva de Deus, e enfrentamos o que a gente teve que enfrentar, e fizemos a vontade do Pai, e a hora que chegarmos lá, nós seremos recolhidos com Ele e vamos para a eternidade. Ou simplesmente Ele dará as costas para a gente. Esquece esse negócio, Deus é bonzinho, no final leva todo mundo. Não entra nessa não. Não entra não tente adaptar o Evangelho. Não tente adaptar o Evangelho. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. O caminho é estreito, existem duas portas, a larga e estreita, o caminho largo e estreito. São muitas pessoas que se acertam com o caminho largo e a porta larga, poucas que se acertam com o caminho estreito e a porta estreita. É a Bíblia, não é um versículo meu, é a Bíblia que diz isso. Se é poucos, é poucos. E você temos que estar atentos para isso. Esse texto último aqui que a gente leu é para deixar o meu e o seu cabelo em pé. Isso aqui está escrito na Bíblia para alerta meu e seu, de a gente não se deixar levar por um monte de coisas e nos esquecermos do princípio da palavra do Senhor. Você ouviu esta palavra que veio de encontro ao seu coração e com certeza Deus falou com você. Então põe em prática. A palavra de Deus, nós precisamos pôr ela em prática, guardar na nossa mente. O nosso coração é enganoso.
O nosso coração é cheio de sentimentos e muitas vezes ele nos causa destruição, sofrimento. Mas quando nós guardamos a palavra na nossa mente, então vai alimentar a nossa fé, vai fazer com que nós venhamos perseverar mesmo passando por dias maus, dias tribulosos. Através da fé, no nome de Jesus, nós vamos vencer. É promessa do Senhor Jesus. Eu vou um breve intervalo e na sequência nós vamos orar, abençoar a sua vida em nome de Jesus. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. A DTE Estofados está há mais de uma década trabalhando com a fabricação de estofados sob medida e reformas em geral. DTE Estofados, na Rua Sicília, número 142, no bairro Jardim Itália. Fone 469-8807-1153. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos numa quinta-feira, meu Deus. Pessoas que precisam, Pai, de ajuda, de socorro, ainda esta semana. Pessoas que pedem por uma porta de emprego. Pessoas que pedem, Senhor meu Deus, uma cura, um milagre. Uma solução, meu Pai, que o médico, a medicina não pode resolver, nem seus pais, nem seus familiares, muito menos seus patrões. Então, Senhor, eu te peço, alcance esta pessoa, a pessoa nesse momento, Pai, nos hospitais, nos assistindo, pessoas no presídio, meu Pai, que esperam ajuda, um socorro do Senhor, meu Deus. Ah, poderoso de Israel, o Senhor, Pai, está sempre pronto, de braços abertos, para então receber aqueles que vêm a Ti, aqueles que confiam no Senhor, aqueles, meu Deus, que entendem que para a solução do seu problema é somente um milagre, e o Senhor é especialista em milagre. Por isso o Senhor alcança pessoas neste momento, meu Deus, que precisam de um milagre, pessoas que necessitam de um socorro, pessoas que acham que não há mais saída, não há mais esperança. Vem, Espírito Santo, surpreender esta pessoa, trazer a resposta, aquilo que ela necessita, para que ela saiba que existe um Deus que se importa com ela. O Senhor nunca a abandonou, o Senhor nunca esqueceu-se dela. O Senhor age no momento certo, na hora exata, para que então ela veja que o Senhor é Deus e tem projetos, planos para a vida dela. Por isso eu te apresento o copo com água, eu te peço, coloca a unção, a glória, Senhor, o teu poder nesta água. Assim que esta pessoa beber, haja cura, milagre, libertação e vitória, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Beba com fé e creia. Não desista, não desanima. Deus tem o momento certo, a hora exata para nos abençoar. Fique na paz. Até amanhã, nesse mesmo horário, em nome do Senhor Jesus.